E se eu te dissesse que você tem o mesmo poder que Jesus Cristo para realizar milagres, para manifestar aquilo que o mundo chama de impossível? Parece ousado, mas não é. Porque se o próprio Cristo afirmou que o reino dos céus está dentro de vós, então a lógica é simples. Aquilo que ele fazia não era privilégio divino, era um estado vibracional acessível ao ser humano. E há períodos específicos do ano em que essa capacidade se intensifica. E entre os dias 20 e 24 de dezembro, a potência desse poder atinge o ponto mais alto. Esses dias não são simbólicos apenas pelo Natal. Eles formam uma janela energética tão forte que antigos místicos, cristãos contemplativos e estudiosos herméticos descrevem como um campo de manifestação ampliada. Um momento em que a realidade se torna mais sensível à consciência humana, como se o tecido do mundo ficasse mais flexível, mais maleável, mais disposto a responder ao que você acredita profundamente. E é justamente nesse período que surge o relato investigado por J.J. Benítez. Uma criança de 7 anos que saiu do próprio corpo e viu algo que nenhum adulto estava preparado para ver. Uma mudança energética planetária, um chamado silencioso que tocava o coração das pessoas, um movimento espiritual que conectava Cristo, vibração e consciência de uma forma que nenhum teólogo jamais conseguiu explicar totalmente. Esse testemunho, ignorado por muitos, é uma das chaves que mostram como o cristianismo e hermetismo sempre falaram da mesma coisa, apenas com linguagens diferentes. Porque quando Jesus realizava curas, multiplicava alimentos ou acalmava tempestades, ele não suspendia as leis do universo. Ele utilizava leis que a maioria das pessoas sequer sabe que existem. Ele operava pela vibração, pela intenção, pelo alinhamento absoluto entre emoção e fé. E nesses dias de dezembro, essa mesma vibração se abre para você, permitindo que qualquer pessoa, absolutamente qualquer uma, acesse uma centelha desse estado. Então, antes de continuar, faça uma pergunta interna. Se Cristo dizia que tudo isso está dentro de mim, o que exatamente está prestes a despertar nos próximos dias? Porque é isso que você está prestes a descobrir. No dia 20 de dezembro, segundo o relato investigado por J.J. Benítez, algo começa a se mover no campo energético da Terra, como se uma onda silenciosa atravessasse o planeta e tocasse o centro do peito de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não é uma voz, não é uma visão, é uma vibração, uma espécie de lembrança espiritual, despertando dentro de cada ser humano, mesmo daqueles que nunca estudaram espiritualidade, nunca leram a Bíblia ou não acreditam em nada. Benítez descreve que a criança viu pessoas ao redor do mundo pararem subitamente o que estavam fazendo. No trânsito, em escritórios, em escolas, no meio de compras banais, porque sentiram essa vibração atravessar o corpo como uma luz que reacende algo que estava apagado há anos. Homens que nunca choraram na vida, de repente, com lágrimas nos olhos. Mulheres sentindo um amor que não sabiam nomear. Pessoas normais, por alguns segundos, lembrando que existe algo dentro delas maior do que a própria mente jamais conseguiu compreender. Não era culpa, não era medo, não era punição. Era o toque direto da fonte, uma ativação interior que não dependia de religião, de igreja, de doutrina. Era como se o próprio campo vibracional do planeta estivesse dizendo: "Ei, acorde, algo está chegando. E você precisa estar desperto para receber." Mas nem todos reagiram igual. Alguns sentiram a vibração e se abriram, quase como se algo dentro deles se alinhasse automaticamente com essa energia. Outros, porém, sentiram exatamente o mesmo chamado, mas tiveram medo. Medo de mudar, medo de perder o controle, medo de olhar para dentro. Então, desligaram a sensação com barulho, distração, trabalho, lógica,
Fecharam a porta do coração no exato momento em que o portal estava se abrindo. E essa primeira divisão entre quem sente e aceita e quem sente e foge é uma das partes mais importantes dessa janela vibracional de dezembro, porque ela não separa boas pessoas de más pessoas. Separa consciências despertas de consciências adormecidas. É exatamente o que Jesus tentou ensinar repetidas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não são os ouvidos físicos, são os ouvidos vibracionais, os que percebem o campo, os que sentem quando algo maior está se movendo. E nos dias 20 a 24, esse movimento só aumenta. Não é uma profecia apocalíptica, é uma mudança de frequência. Um portal vibracional que separa quem está pronto para criar a própria realidade de quem ainda está preso aos velhos padrões do mundo material. E tudo isso começa nesse primeiro chamado silencioso, uma batida suave à porta da consciência. Um lembrete de que você não é apenas um corpo, é uma antena viva de energia. E é nesse ponto que o relato de Benítez deixa claro: o que acontece depois do dia 20 não é para quem assiste, é para quem sente. E no dia 21 de dezembro, essa vibração começa a se manifestar de forma ainda mais visível, não apenas nas pessoas individualmente, mas nos espaços onde coletivos se reúnem. No relato analisado por Benítez, a criança viu algo que, quando reinterpretado sob a lente do hermetismo, faz um sentido impressionante. Alguns lugares se tornaram verdadeiros amplificadores de luz, enquanto outros se transformaram em câmaras de resistência, medo e controle. Em alguns templos, centros espirituais, igrejas e até reuniões simples dentro de casas, a atmosfera parecia mudar de densidade. Pessoas relatavam sentir o ar mais leve, mais quente, quase vibrando. Havia uma espécie de clareza emocional impossível de explicar fisicamente. O menino descreveu pastores ajoelhados, chorando de arrependimento, membros se abraçando como se finalmente entendessem uns aos outros, e até eventos que o Ocidente chamaria de milagres. Pessoas voltando a andar, cegos recuperando visão, crianças mudas cantando. Mas, sob uma perspectiva vibracional, isso não é milagre, é ressonância. Quando um grupo inteiro entra na mesma frequência, quando mentes, emoções e intenções se alinham, o corpo humano responde. O campo biológico responde. O DNA responde. Jesus não fazia milagres contra as leis da natureza. Ele fazia porque entendia profundamente a própria natureza da vibração, da mente e do espírito. Ele curava dizendo: "Tua fé te curou." Ou seja, a sua própria vibração te reorganizou. Ele apenas servia como catalisador. Agora, antes de continuar, se você está sentindo a energia dessa mensagem que estou passando, se alguma parte de você reconhece essa verdade, escreva agora nos comentários: "Eu recebo essa luz." Não é só uma frase, é um sinal para o universo de que você está pronto para o que vem. E é exatamente isso que o relato sugere, que acontecerá entre os dias 20 e 24. Um aumento tão grande na vibração planetária que lugares alinhados à luz se tornam pontos de cura espontânea. E lugares desconectados se tornam ainda mais densos, porque o mesmo fenômeno que levou alguns expôs outros. O menino viu templos onde nada disso acontecia, locais onde líderes levantavam a voz para desmentir, controlar, racionalizar e chamar de ilusão o que estava acontecendo lá fora. Gente dizendo que tudo era psicológico, emocional, perigoso, pessoas tentando proteger sua própria autoridade espiritual e não o espírito das pessoas. E a expressão que Jesus teria mostrado ao menino, segundo Benítez, é simbólica, mas poderosa: tristeza profunda. Tristeza porque aqueles que deveriam guiar estavam bloqueando. Tristeza porque aqueles que deveriam abrir portas estavam trancando janelas.
Tristeza porque, enquanto o portal se abria para todos, alguns escolhiam ficar na escuridão por medo do próprio brilho. E aqui entra a parte hermética mais importante. Luz não é algo que vem de fora, é algo que se ativa dentro. Quando uma vibração tão grande toca a Terra, ela amplifica o que cada um já é. Quem está aberto expande, quem está fechado endurece. Quem ama, ama mais. Quem teme, teme mais. Essa é a verdadeira separação. Não entre religiões, não entre bons e maus, mas entre consciências luminosas e consciências contraídas. E o dia 21 é o ponto em que isso se torna visível, não como punição, mas como revelação. E então chega o dia 22 de dezembro, o ponto em que a vibração deixa de ser apenas emocional e se torna física. A criança contou que viu a terra tremer em lugares onde terremotos nunca acontecem. Edifícios vibrando, ruas rachando, pessoas correndo assustadas. Mas o detalhe mais impressionante não foi o tremor, foi a proteção. Em todos os lugares onde havia grupos reunidos em oração, meditação ou apenas em sincera abertura espiritual, nada acontecia. Ele descreveu como se um escudo invisível envolvesse essas pessoas, como se a própria terra reconhecesse a frequência delas e respondesse mantendo-as a salvo. E isso, do ponto de vista hermético, faz sentido. Quando o campo emocional coletivo de uma área se harmoniza, ele literalmente altera a forma como a energia e até a matéria se comportam. A vibração humana influencia o ambiente. Jesus já dizia: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: move-te. Sempre foi uma metáfora para explicar que a mente, quando alinhada à alma, toca a estrutura da realidade. O que o menino viu é a aplicação literal desse princípio. Só que algo ainda mais estranho aconteceu naquele dia. Crianças começaram a ver seres de luz, não como metáforas, não como imaginação. Elas apontavam para cantos da casa, para o céu, para janelas e diziam: olha o anjo. Alguns pais acreditavam, outros ignoravam. Mas quem entende de vibração sabe. Crianças percebem frequências que adultos filtram. Elas ainda não aprenderam a duvidar, e é exatamente por isso que elas foram as primeiras a perceber o que estava descendo para o planeta. E aí chegamos ao dia 23, quando o portal atinge o seu ápice. Nesse dia, até quem negava começou a sentir. Ateus ajoelhando no meio da rua porque sentiram uma presença que não dava para ignorar. Pessoas que viveram uma vida inteira endurecendo o coração, desabando em choro, porque pela primeira vez experimentaram algo maior do que elas mesmas. Homens que viviam do crime largando armas porque sentiram algo como paz. Não a paz humana, mas aquela sensação inexplicável que mistura perdão, clareza e verdade numa única onda vibracional que atravessa tudo. E os céus, segundo o menino, estavam cheios de sinais. Luzes que não eram aviões, sons que não vinham de máquinas e fenômenos que a mídia não conseguia explicar. Alguns repórteres tentavam dizer que era coincidência, histeria coletiva, falha técnica. Mas quando um planeta inteiro sente a mesma onda vibracional em diferentes intensidades e diferentes formas, não é coincidência, é sintonia. O hermetismo sempre ensinou que, assim como é acima, é abaixo. Se o campo espiritual muda, o campo material responde. Se a vibração aumenta, a consciência acompanha. Se a luz desce, nada permanece escondido. E esse é o ponto central do dia 23. A luz força a verdade a aparecer. Nas pessoas, nas instituições, nas emoções, no planeta, o que estava escondido sobe, o que estava preso se solta, o que estava negado se torna impossível de ignorar. Não é o fim do mundo, é o fim da ilusão. E quem entende isso, começa a ver o portal não como ameaça, mas como oportunidade. Uma porta para se tornar o que sempre foi, mas esqueceu.
E então chega o dia 24 de dezembro, o último dia do portal, o ápice da vibração, o momento em que tudo que vinha se acumulando finalmente se revela. O menino descreveu esse dia como o mais intenso de todos, não por destruição, não por caos, mas por clareza. Clarity. Era como se de repente toda a humanidade conseguisse se ver sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. Como se cada pessoa enfrentasse sua própria luz e sua própria sombra ao mesmo tempo. Ele dizia que naquele dia o mundo parecia dividido em dois, mas não fisicamente. Era algo vibracional. Ele via pessoas brilhando, literalmente emanando luz do peito. Essas pessoas estavam alinhadas, abertas, receptivas e pareciam caminhar com mais facilidade, como se estivessem sendo guiadas. Já outras pareciam pesadas, escuras, presas nas próprias emoções. Não havia julgamento, mas havia diferença. E essa diferença criava caminhos distintos. No hermetismo, isso é a lei da vibração. Tudo se move, tudo vibra e tudo se atrai pelo nível vibracional em que está. Jesus dizia a mesma coisa, só que de outra forma. Por seus frutos os conhecereis, porque vibração gera comportamento, consciência gera escolha, e escolha define destino. Nesse dia 24, o menino viu algo que explica perfeitamente essa conexão entre cristianismo e hermetismo. Ele viu Jesus estendendo as mãos sobre o planeta, não como figura religiosa, mas como um campo de consciência, uma frequência altíssima. E esse campo tocava cada pessoa de acordo com o que ela permitia. Não forçava ninguém, não obrigava ninguém, só revelava, só acendia o que já estava dentro. E é por isso que alguns choravam, como se tivessem sido vistos pela primeira vez. Outros fugiam como se estivessem sendo confrontados por si mesmos. E muitos ficavam parados, paralisados, como se não soubessem se entregavam à luz ou ao medo. E aqui vem o detalhe mais curioso de todos. O menino dizia que no exato minuto em que o sol começava a tocar o horizonte, naquele instante em que a véspera de Natal encontra a noite, o portal se fechava. Mas não como uma porta que tranca. Era mais como um portal que completa seu propósito. Ele não some, ele integra. É como se a energia daqueles dias fosse absorvida pela própria terra e pelo coração de cada pessoa que escolheu sentir. E isso explica o ponto mais profundo de toda essa visão. O portal não é algo que acontece com o mundo, é algo que acontece dentro do mundo. E o que determina quem atravessa não é religião, não é igreja, não é ritual, é vibração, é intenção, é entrega. É reconhecer que o poder que Jesus demonstrava não era a exclusividade dele, mas um convite. Coisas ainda maiores fareis, ele disse. E é exatamente isso que essa janela energética desperta. No dia 24, segundo a visão, milhões de pessoas despertam para a consciência de que podem criar, manifestar, mover energia, alterar realidades. Não como fantasia, mas como capacidade humana esquecida. E é por isso que esse portal é tão importante, porque reacende essa lembrança. As luzes no céu aumentam, a pressão no ar muda, o tempo parece mais lento e o coração bate de um jeito diferente. É o último dia, é o ponto máximo, é o instante em que tudo converge. E quem entende isso já não olha para o Natal como feriado, mas como um momento em que a Terra respira um tipo de luz que só aparece uma vez por ciclo. Uma luz que não obriga, não ameaça, só desperta, e desperta com força. Depois do dia 24, o menino dizia que algo essencial mudava no campo energético da Terra. Não era a destruição, não era o fim do mundo, era o fim de um mundo. O mundo como a maioria das pessoas percebia a si mesmas. A mente humana não conseguiria mais sustentar certas ilusões. A vibração desses 4 dias abriria uma clareza tão profunda que muita coisa não poderia continuar escondida.
Jesus teria dito ao menino que esse processo seria conhecido como a separação, mas não no sentido de divisão física ou conflito. A separação é vibracional, é natural, é inevitável. Acontece da mesma forma que o óleo se separa da água, simplesmente porque cada substância vibra numa densidade diferente. Não é castigo, não é recompensa, é afinidade energética. Algumas pessoas, depois desses dias, teriam uma facilidade quase instintiva de sentir presença espiritual, de perceber sinais, de entender sincronicidades. Para elas, a intuição ficaria mais forte. Os sonhos se tornariam mais lúcidos. Pequenos milagres aconteceriam no cotidiano. Coincidências que não são coincidências. Curas que parecem impossíveis. Soluções chegando na hora certa. É a vibração alta se manifestando como realidade. E se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que essa data não é simbólica. É uma janela real para elevar seu poder pessoal ao nível mais alto do ano. E existe um detalhe que quase ninguém entende. Se você se sente travado na vida, sem dinheiro, sem vitalidade, sem clareza ou até sem conseguir atrair o amor de alguém específico, a culpa não é sua. Isso apenas significa que o seu corpo opera em modo de sobrevivência e quando isso acontece, a sua vibração baixa, a sua mente fecha, a sua aura magnética enfraquece e o seu poder natural de manifestação fica bloqueado. Mas existe um passo a passo para desbloquear essa energia, para tirar seu corpo desse estado de defesa e colocá-lo novamente no estado criador, o estado onde desejos se materializam, onde oportunidades aparecem, onde sua vida começa a responder à sua vibração e não ao seu medo. E se você aplicar esse passo a passo justamente nesses dias especiais, entre 20 e 24 de dezembro, quando o portal energético está mais forte, você pode literalmente se tornar outra versão de si mesmo. Uma versão com mais dinheiro fluindo, um relacionamento saudável e recíproco, um corpo forte, longe de doenças e uma mente livre das amarras invisíveis que sempre te puxaram para trás. Todo esse processo, explicado de forma prática, profunda e simples, está no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado. Se você sentir esse chamado no peito agora, não ignore. Esse pode ser o momento em que sua vida finalmente muda de vibração e começa a responder exatamente ao que você deseja. Clique no primeiro comentário fixado para aplicar esse passo a passo antes da data do dia 20 ao 24, para se alinhar à energia desses dias e não deixar esse portal passar despercebido e aproveitar essa maré de abundância e prosperidade que está por vir. Algumas pessoas perceberiam que Cristo, no sentido mais profundo, não está do lado de fora, mas do lado de dentro. E isso permitiria que acessassem aquele mesmo estado de consciência que Jesus demonstrava. Foco absoluto, compaixão ativa, manifestação pela fé, poder sobre o próprio destino. Mas outras pessoas reagiriam de forma completamente diferente. Para elas, a luz desses dias seria desconfortável. Sentiriam confusão, irritação, resistência. Não por maldade, mas porque a luz expõe aquilo que elas vinham evitando olhar. E aqui está o detalhe mais hermético de todos. A luz que separa não é externa, é interna. É a própria vibração de cada indivíduo encontrando o seu nível natural. Depois desses 4 dias, o menino via 2 grandes estradas se formando simbolicamente. Uma estrada iluminada, onde as pessoas caminhavam com mais consciência, responsabilidade emocional, honestidade consigo mesmas. E uma estrada pesada, onde as pessoas se agarravam às velhas crenças, ao medo, ao controle, à negação do invisível. Jesus teria dito ao menino uma frase simples:
mas que carrega a estrutura inteira do hermetismo. Cada um será puxado por aquilo que vibra dentro dele. É exatamente a lei da vibração. É a lei da atração sem maquiagem espiritual. É o evangelho esotérico que sempre esteve ali, a cada um segundo seu coração. O garoto descrevia que nos dias seguintes ao portal, muitos líderes religiosos se desesperariam, porque tudo que sempre foi escondido, manipulações, medos, falsos ensinos, estruturas humanas, se tornaria transparente. Vibração não mente, frequência não disfarça. Igrejas inteiras perderiam força porque não conseguiriam mais sustentar discursos vazios. Por outro lado, pessoas simples, pais, mães, jovens, começariam a despertar dons espirituais que jamais imaginariam possuir. E isso, segundo a visão, era a parte mais bela, o retorno da espiritualidade para o povo, não para instituições. Não seria Cristo dizendo, sigam-me para dentro da igreja. Seria Cristo dizendo, eu estou dentro de você desde o início. E é aqui que aparece o ponto central da grande separação. Não é sobre religião, é sobre vibração. Não é sobre salvação como dogma. É sobre despertar como escolha. Não é sobre o medo do fim. É sobre o começo de uma nova consciência. E o menino repetia que essa escolha não é feita com palavras, mas com vibração. A pessoa escolhe sem dizer nada. Ela escolhe pelo que sente, pelo que pensa, pelo que faz, quando ninguém está olhando. Escolhe pelo que alimenta no coração. E essa escolha define tudo. Ele dizia que depois do dia 24, o mundo pareceria o mesmo. Mas quem tivesse olhos espirituais perceberia que nada estava igual. Era como se uma linha invisível separasse quem está pronto para avançar e quem ainda precisa aprender com o próprio medo. E pela primeira vez, muita gente descobriria que sempre teve o poder de mudar a própria vida, mas precisava de luz suficiente para enxergar isso. Segundo o menino, a parte mais impressionante desses dias não seria o que acontece no céu, mas o que acontece dentro das pessoas, principalmente das crianças. Ele dizia que quando Jesus mostrava as cenas, havia um padrão claro. Os pequenos percebiam tudo antes dos adultos. Eles viam luzes onde ninguém via nada, apontavam para o vazio e diziam, ali, olha, ele está sorrindo. Sentiam a presença antes que qualquer fenômeno acontecesse. E isso fazia sentido, porque no hermetismo, a mente mais limpa vibra mais alto. No cristianismo, Jesus dizia que o reino pertence às crianças justamente porque elas não carregam as camadas de medo, culpa e lógica endurecida que os adultos colecionam ao longo da vida. A inocência é uma forma de poder espiritual. O menino descrevia crianças por todo o mundo, começando a ter sonhos lúcidos, mensagens intuitivas, pressentimentos. Algumas acordavam no meio da madrugada dizendo que ouviram seus nomes serem chamados por uma voz tão doce que parecia música. Outras desenhavam símbolos, figuras de luz, cenas que nunca viram, mas que apareciam com clareza assustadora. E não eram delírios, não eram invenções. Era a sensibilidade vibracional delas sendo ativada pelo portal. O que impressionava no relato é que Jesus teria dito ao menino que, nesses dias, as crianças seriam as primeiras mensageiras, porque seriam as primeiras a perceber o campo vibracional mudando. Não haveria como esconder, não haveria como racionalizar. A vibração nova atravessaria qualquer defesa emocional ou intelectual. Mas os adultos seriam um caso à parte. Alguns ficariam maravilhados, sentindo a mesma presença que sentiram na infância e que haviam esquecido. Outros entrariam em negação profunda, com medo do invisível, com medo de perder o controle. E alguns, principalmente os mais rígidos espiritualmente, ficariam irritados com o fato de que Deus, o divino, o campo, o uno, estivesse se manifestando fora das estruturas que eles consideram corretas.
O menino relatava que Jesus o fez observar algo muito importante. Em muitos lares, as crianças veriam anjos e apontariam para eles, mas os pais diriam: "Isso não existe." E nesses casos, o brilho ao redor das crianças diminuía, o canal fechava, a vibração descia. Era como se Jesus estivesse mostrando ao menino uma verdade dura e simples. Os adultos ensinam as crianças a parar de ver o que é real. Mas, nesses 4 dias, isso mudaria. O portal ampliaria tanto a percepção que mesmo quem se esforçasse para ignorar sentiria algo. O véu ficaria fino demais para negar. E o menino descrevia que essa ativação infantil teria um propósito: despertar os adultos pelo impacto emocional. Porque não existe nada mais desarmador do que ver uma criança chorando de alegria, dizendo: "Eu vi a luz, eu ouvi ele, eu senti ele." Esse tipo de verdade atravessa qualquer resistência. Ele dizia que muitos pais, ao verem seus filhos percebendo coisas que eles próprios não conseguiam negar, quebrariam por dentro, chorariam, se arrependeriam. Abririam o coração pela primeira vez em anos, não por medo, mas por pureza, porque a vibração das crianças reacenderia algo que estava morto dentro deles. E segundo o menino, era exatamente isso que Jesus queria mostrar. O portal não era sobre milagres externos, era sobre reconexão interna. Os dons espirituais, visão, intuição, sensibilidade, percepção do campo, sempre estiveram ali, mas a humanidade esqueceu como usar. Durante esses dias seria impossível esquecer, mas o menino também viu algo que poucos têm coragem de encarar. Nem todos receberiam essa luz da mesma forma. Para muitos, esses dias seriam a experiência mais bonita de suas vidas, mas para outros seria o momento mais desconfortável que já viveram. Porque quando a vibração sobe, tudo o que está desalinhado aparece. Nada consegue se esconder. Jesus mostrava ao menino pessoas que sentiam a mesma luz que todos estavam sentindo, mas reagiam com medo. Não era medo de Deus, nem medo de algo maligno. Era medo de si mesmas, medo de mudar, medo de perder o controle, medo de encarar aquilo que passaram anos evitando, a própria consciência. Ele viu pessoas tentando abafar a experiência com barulho, distração, racionalidade. Alguns aumentavam o volume da televisão, outros se jogavam no trabalho, outros fugiam para dentro do celular, como se pudessem se esconder de uma presença que vinha de dentro. Mas quanto mais resistiam, mais desconfortável ficava. Jesus disse algo ao menino que parecia tão simples, mas que carregava o peso de uma verdade universal. A luz revela. Quem tem medo da revelação teme a si mesmo. E esse era o ponto central da separação. A divisão não era entre crentes e não crentes. Não era entre religiões. Não era entre bons e maus. Era entre os que aceitavam olhar para dentro e os que recusavam. O menino via famílias divididas no mesmo cômodo. Um pai chorando porque o coração se abriu, uma mãe tremendo porque tentou resistir até o último segundo, uma criança sorrindo porque finalmente via o que sempre sentiu. E essa diferença vibracional ficava cada vez mais evidente. Nos relatos que ele descreveu a J.J. Benítez, Jesus mostrava igrejas em plena explosão de luz, não por doutrina, mas por rendição. Pastores pedindo perdão publicamente por terem colocado regras acima do espírito. Pessoas abraçando desconhecidos, curas acontecendo de forma tão natural que pareciam parte do ar. Mas também mostrava templos inteiros completamente apagados, mesmo lotados. Gente repetindo frases longas, bonitas, decoradas, mas totalmente vazias. Pessoas discutindo sobre o que é correto, enquanto não percebiam que a presença que tanto buscavam não conseguia entrar ali. Era o hermetismo vivo. Onde há rigidez, não há fluxo. Onde há medo, não há vibração. Onde há controle, não há manifestação.
E mais uma vez, o menino via Jesus triste. Triste não porque estava punindo alguém, mas porque estava assistindo pessoas recusarem o que mais pediram a vida inteira. Era isso que tornava o fenômeno tão intenso. Ninguém poderia culpar o mundo, ninguém poderia culpar o diabo, ninguém poderia culpar a religião. Dessa vez, a escolha seria totalmente interna. Alguns se abririam e se iluminariam como se tivessem esperado essa data por vidas. Outros se encolheriam, tentando manter suas estruturas e suas verdades rígidas, suas certezas. Mas a vibração não respeita a rigidez, a luz não respeita muros e a consciência não respeita fuga. Segundo o menino, a partir do dia 22, essa separação ficava tão evidente que dava para sentir a diferença no ar, como se houvesse dois mundos coexistindo no mesmo espaço, mas vibrando em frequências diferentes. E era inevitável. Um desses mundos estava nascendo, o outro estava morrendo. E foi então que o menino viu o que Jesus chamou de o ponto de não retorno. Não era destruição, não era o fim do mundo, era o fim de uma era. Um fim silencioso, vibracional, que separaria aqueles que abrem o coração daqueles que tentam permanecer adormecidos. Jesus mostrava a Davi que depois desses 5 dias, nada mais voltaria a ser como antes. Não porque algo externo iria ruir, mas porque a consciência coletiva teria mudado de nível. E quando a consciência muda, tudo muda. O menino viu pessoas despertando para dons que nem sabiam que tinham. Uns começavam a sentir energia nas mãos, outros percebiam pensamentos antes mesmo que alguém falasse. Outros tinham sonhos claros como mensagens diretas. Ele descrevia isso como sensibilização espiritual, como se a humanidade estivesse sendo religada ao que sempre foi sua natureza mais profunda. E Jesus dizia: eu estou apenas devolvendo aos homens aquilo que sempre lhes pertenceu. Era o hermetismo puro, atravessando o cristianismo. O reino dos céus jamais esteve no céu, sempre esteve dentro. A manifestação jamais foi poder para poucos, sempre foi o design do humano desperto. Mas o menino também viu algo doloroso. Muitos escolheriam não despertar. Não porque fossem maus, mas porque tinham medo. Medo de ver a verdade, medo de abandonar hábitos e vícios, medo de largar velhas identidades. Jesus mostrava que para essas pessoas, os dias 20 a 24 seriam como um espelho que prefeririam quebrar em vez de encarar. E então ele dizia ao menino: eu não posso obrigar ninguém a ver, apenas posso chamar. A grande separação não era castigo, era coerência vibracional. Os que escolhessem a luz entrariam num estado de expansão tão profundo que seus dias jamais seriam comuns novamente. Sentiriam mais paz, mais intuição, mais sincronicidade, mais clareza. Seriam guiados, protegidos, usados para ajudar outros. Os que resistissem viveriam uma espécie de secura interior, porque não se alinharam à nova frequência que o planeta inteiro estaria recebendo. Seria como tentar dormir enquanto uma onda de luz atravessa o quarto. É impossível não ser tocado, mas é possível se recusar a abrir os olhos. Segundo o menino, a partir do dia 24, essa energia começava a se estabilizar. Mas a humanidade estaria dividida entre aqueles que aproveitaram o portal e aqueles que o ignoraram. E foi aqui que Jesus deu a mensagem final. Essa janela não é para colocar medo, é para acordar, é para lembrar quem vocês são, é para devolver ao mundo aquilo que ele perdeu: presença. E olhando nos olhos do menino, ele disse algo que se conecta perfeitamente com o hermetismo, com o evangelho e com tudo o que este vídeo está revelando. Aqueles que despertarem agora serão os pilares da nova era. David voltou ao corpo instantes depois, e a primeira coisa que fez foi pedir ao pai que encontrasse alguém capaz de contar essa história. E foi assim que o relato chegou até Jóteda Benítez,
que confirmou cada detalhe, cada mudança no olhar da criança, cada palavra dita com a certeza de quem viu o impossível de perto. A verdade é esta: o mundo não está caminhando para o fim. O mundo está caminhando para um início vibracional. E quem entender isso agora terá uma vantagem espiritual gigantesca quando o portal se abrir entre os dias 20 e 24 de dezembro. Se Jesus fazia milagres, não era por ser um ser inalcançável. Era porque ele entendia a vibração, entendia o campo, entendia a consciência como ferramenta. E você também pode. Sempre pôde. Por isso, se você quiser aprender a acessar esse estado, a tocar o campo do impossível com consciência e a despertar o mesmo poder interior que Jesus disse estar dentro de todos nós, o manual Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. Ele existe exatamente para esse momento, para quem quer estar pronto, centrado e desperto quando essa janela se abrir. Porque no final das contas, a profecia não fala de destruição, fala de lembrança, fala de retorno, fala de despertar. E só há uma pergunta que importa. Quando a luz tocar sua consciência nesses 5 dias, você vai abrir os olhos ou vai resistir? A escolha é sua. O tempo é agora e a janela está chegando. Nos vemos no próximo despertar.